te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do bom pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entrar no redil das ovelhas pela porta, mas sobre por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não segue o estranho, antes foge dele, porque não conhece a sua voz, a voz do estranho. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairás, encontrarás pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e que tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivendo hoje o 4º domingo do tempo da Páscoa. Estamos fazendo esse caminho de preparação, de reconhecer o ressuscitado, caminhando então para a festa do Pentecoste. E a liturgia desse 4º domingo do tempo da Páscoa fala desse tema tão conhecido que é o bom pastor. O bom pastor é aquele que caminha, que cuida das ovelhas. Então Jesus usa esse termo, né, o bom pastor, porque era bem da cultura deles e tinha lá
os maus pastores, né? Que cuidava das ovelhas. E aí Jesus se apresenta então dessa forma: eu sou o bom pastor. Então, amados, nesse caminho que nós estamos fazendo de tempo pascal, esse tempo tão precioso, tão bonito, esse tempo de espiritualidade, esse tempo de reconhecer a grandeza de Deus, o amor de Deus por toda a nossa vida. E agora então Jesus quer nos iluminar, quer nos conduzir, Ele quer se revelar qual é o seu desejo, qual é a sua atitude, essa bondade infinita dele. E ele fala aqui que ele é a porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas é uma porta que tem acesso ao Pai. Não tem outra porta que tenha acesso ao Pai. A única porta que tem acesso ao Pai é a porta do bom pastor. Então, por isso, precisamos seguir o bom pastor. E quando nós seguimos o bom pastor, nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo. Aqui ele usa essa expressão que a ovelha escuta a voz do pastor. Na verdade, é isso mesmo, né? Quando nós escutamos a voz de Deus, nós o seguimos, porque reconhecemos ali que é a porta que nos conduz ao Pai. E fala aqui no Salmo: o Senhor é o pastor que nos conduz, para as águas refrescantes me caminha. E ele fala assim no Salmo também: eu sou o bom pastor. O pastor, quem segue o bom pastor, nada lhe faltará. Amados, isso é muito interessante, porque quem segue o bom pastor não vai faltar nada. Aqui na primeira leitura fala de São Pedro. São Pedro fala com aquele entusiasmo, porque São Pedro fala do Pentecoste, da conversão. São Pedro fala do batismo, São Pedro fala do mergulhar, São Pedro fala de buscar o Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração. É esse o grande sentido da liturgia de hoje, é a conversão. É aquele que faz um encontro com Deus. Aquele que encontra o bom pastor, nada vai lhe faltar. A palavra de Deus fala muito claro que aqueles que seguem Jesus Cristo, aquele que segue o bom pastor, não vai faltar o alimento, não vai faltar a água, não vai faltar a paz, não vai faltar a alegria, não vai faltar a esperança, não vai faltar a capacidade de sempre caminhar. Então, amados, quando fala desse bom pastor, que é Jesus, esse é o caminho, verdade e vida. Ele fala assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós trazer para a nossa vida, por exemplo, eu trazer para a minha vida essa condição do bom pastor. Aquilo que Pedro fala aqui na primeira leitura, eu também experimentei com aquele Pentecoste, aquele batismo no Espírito. Encontrar com esse pastor. Eu digo a vocês que foi o grande momento da minha história, da minha vida. Entrar, passar por essa porta, que é Jesus Cristo. Nunca me faltou nada. Pode ter tido pouco, mas sempre o pouco foi o suficiente. Nunca me faltou nada. E ainda, eu digo assim, que ter experimentado, escutado a voz desse pastor e seguido ele, e passar por essa porta, que é o próprio Jesus Cristo, me realizou em muitas coisas. Me enriqueceu em muitas coisas. Não me faltou
nada. Deus cuida de mim em tudo aquilo que eu necessito. Digo com toda segurança isso, amados. Como é bom seguir Jesus Cristo. Como é bom escutar a voz desse pastor. Não me faltou comida, não me faltou bebida, não me faltou paz, não me faltou saúde, não me faltou nada. Tenho uma família maravilhosa, tenho a igreja, aonde tenho a minha liderança. É quando eu vou celebrar nas comunidades, quando eu vou visitar doente, quando eu vou fazer algo relacionado a esse convite do bom pastor, eu me realizo e não me canso. É uma alegria muito grande fazer tudo aquilo que é pedido de Deus. Por isso eu digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, nós temos um Deus que nos ama. Quem segue esse Deus, quem segue esse bom pastor, não vai faltar coisa alguma, porque Ele cuida de nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus, o bom pastor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.